Olá, pessoal. Eu sou a Lucélia, estou como PCNP dos anos iniciais da diretoria Leste 1 e fazem parte também da nossa equipe as nossas companheiras a Kelly Pesetti, a Tarsila Gonçalves e a Luci. Hoje nós trataremos da nossa pauta de ATPC, que compete à diretoria Leste 1, com o tema Grandezas e Medidas, etapa 1, visando assim uma sequência formativa que daremos continuidade nas próximas ATPCs. O objetivo da pauta de hoje é propiciar o desenvolvimento do comportamento leitor por meio de uma apreciação de indicação literária e réplica, potencializar os conhecimentos específicos e didáticos e curriculares dos professores relativos à unidade temática Grandezas e Medidas, que estão apresentadas no nosso currículo, e explorar as possibilidades do trabalho com atividades que potencializam o ensino de unidades de medidas de tempo. Então, para o nosso percurso formativo, nós teremos a indicação literária, uma conversa sobre o ensino de grandezas e medidas, a análise do desenvolvimento de habilidades com foco nas medidas de tempo, uma apreciação de atividades com potencial para o desenvolvimento de habilidades voltadas às medidas de tempo e algumas orientações para o desdobramento. Então, dando início, a nossa indicação literária de hoje será uma história muito divertida da autora americana Marilyn Burns, Espaguetes e Almôndega para Todos. Mas antes da nossa indicação, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida da autora. A Marilyn Burns, ela é uma das educadoras matemáticas mais respeitadas da atualidade. Ao longo de quase 60 anos, ela ensinou crianças, liderou sessões de desenvolvimento profissional, falou em conferências, contribuiu para revistas profissionais, escreveu uma dúzia de livros para crianças e criou mais de 20 publicações de desenvolvimento profissional para professores e administradores. Em 2021, uma ferramenta de entrevista que expande a ressonância magnética para ajudar professores do jardim de infância de como aprender e olhar de como seus alunos raciocinam numericamente, tá? E agora, no contexto da produção de suas obras, nós teremos diferentes livros muito curiosos, Um deles é Eu Odeio Matemática, sobre o ensino da matemática, um recurso K4, que foi a quarta edição, e Bem-vindo à Aula de Matemática, que também faz parte de uma das coleções favoritas da autora, das séries K6. Então, agora para nossa indicação, o livro que nós trataremos, o livro que nós estaremos indicando para vocês, ele conta a história de uma reunião familiar com quase toda a família e os vizinhos. O senhor e a senhora Costa, eles resolveram fazer uma reunião e decidiram que o cardápio seria espaguete com almôndegas. Olha que delícia, E por que será? Porque o prato tradicional da família deles, Eles viram quantas pessoas iam convidar e ao longo de todo esse processo foram contadas 32 pessoas, entre parentes e vizinhos. Depois, eles alugaram 8 mesas de 4 lugares e 32 cadeiras. Assim, todos poderiam sentar e comer. A senhora Costa fez a planta de como ia ficar a distribuição das mesas e cadeiras, mas nem tudo deu certo. Quando os primeiros convidados chegaram, o senhor Costa deu a ideia de juntar 2 mesas. E cada convidado que chegava era mais uma mesa que juntava. A senhora Costa sempre tentava falar que aquilo não ia dar certo, mas ninguém escutava. Primeiro, juntaram 2 em 2,
depois 4 em 4 e, por último, fizeram uma fileirinha com as mesas. Na hora em que os últimos convidados chegaram, não tinha lugar para eles sentarem. E agora? Como que eles iriam resolver esse problema? Será que os últimos convidados ficaram em pé? Lógico que não, né? A senhora Costa encontrou uma solução. Mas qual será a solução que foi encontrada? Aqui a gente indica para vocês. Leia o livro e encontre a resposta. A autora deste livro, divertido e encantador, ela abusa da astúcia e do humor para levar as crianças a descobrirem os conceitos matemáticos. Então, vamos dar continuidade aí à pauta e a gente espera aí que vocês leiam o livro junto com as crianças, que é extremamente divertido e bem interessante. Agora, nós iremos trazer para vocês a pauta de hoje e nós iremos falar um pouquinho, né, sobre grandezas e medidas. Nós iremos refletir um pouco de como essa unidade de temática está presente na nossa vida e na vida dos nossos estudantes. Nós analisaremos como as nossas atividades, elas interferem e elas corroboram para a compreensão do que de fato os estudantes precisam aprender e principalmente como eles aprendem. As questões que estão voltadas principalmente para as medidas de tempo, que é o que nós trataremos hoje. Também iremos refletir sobre as atividades que colaboram de maneira eficaz para que os estudantes possam utilizar esses saberes em sua prática diária, fora do contexto escolar, que este é o foco realmente. Então, a proposta de hoje é refletirmos acerca deste compromisso com o ensino e com a aprendizagem. Então, nós iremos retomar um pouquinho alguns conceitos. O que é grandeza e o que é medida, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e é preciso ter clareza da grandeza que iremos tratar ao trabalhar com as unidades de medida. E o que significa medir? Medir é comparar uma grandeza com uma unidade para expressar o resultado dessa comparação. Portanto, necessita-se de um número, onde esse número estará atrelado a uma unidade de grandeza. Medição, então, é o processo de determinar experimentalmente um valor numérico para uma característica que possa ser atribuída a um objeto ou a um evento. Dando continuidade, então, a gente vai tratar aqui desde as primeiras civilizações, né, necessitava-se realizar as medições. Então, o sistema de medidas, eles se desenvolveram de modo específico para cada sociedade. Houve a necessidade de padronizá-los, obviamente. A noção de medição de uma grandeza a partir de outra da mesma natureza. Para saber, por exemplo, quantas vezes a unidade escolhida cabe na grandeza a ser medida. A ideia de número como proporção de uma grandeza em relação a outra. O uso das medidas é inevitável. Nós utilizamos em todo e em qualquer momento, seja de forma exata ou aproximada. Por exemplo, estimar o tempo, observar a temperatura, né? Então, nós esperamos que os estudantes, eles reconheçam que medir é comparar a grandeza com uma unidade, expressar o resultado da comparação, como nós já falamos anteriormente, que envolvem quais as grandezas que nós envolvemos aí? Comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. E também nós podemos abordar o sistema monetário. Então, nós esperamos que os estudantes, eles resolvam situações, no caso do sistema monetário, de compra e de venda. Então, falando um pouquinho mais aí das medidas da mesma natureza, né? Então, a gente vai trazer aí as unidades de medida de comprimento. Elas são utilizadas, elas são usadas para determinar o comprimento de um objeto, né? O corpo deste objeto. Elas podem ser utilizadas o metro, centímetro, milímetro e entre outros. As unidades de medidas de massa, por exemplo, são usadas para determinar a massa de um objeto ou do corpo.
e elas podem ser grama, quilograma, decigrama, entre outros. Então, a diferença entre massa e peso, né? É sempre essa questão que a gente procura trazer para vocês e mostrar o quanto isso é relevante e importante ao ensinar os nossos estudantes. A definição de massa e de peso, elas são constantemente confundidas. Geralmente, usamos a definição de massa para destacar a massa presente nos objetos. O peso não é um número que aparece na balança quando nós pesamos. Na verdade, o peso tem a ver com a gravidade. O peso de um corpo, ele é definido pela força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra. Essa força é inevitável, é calculável, óbvio. Já a massa é o que comumente entendemos como peso. O valor da massa de um corpo, ele é definido pela quantidade de matéria que esse corpo tem. Ou seja, o correto é falar a massa do corpo da Lucélia é de 60 quilos e não o peso da Lucélia é de 60 quilos, tá? Então, essas nomenclaturas, elas são extremamente importantes ao ensinar os nossos estudantes. As unidades de medidas de capacidade, por exemplo, são determinadas a capacidade existente dentro de um objeto ou corpo. Eles podem ser o litro, o centilitro, o mililitro, entre outros. Já unidades de medida de tempo, nós usamos para determinar o tempo dentro de algum período. Eles podem ser a hora, minuto, segundo e entre outros, como dia, mês, ano. Já para medidas de temperatura no Brasil, todas as medidas são feitas através da escala térmica Celsius, onde o termômetro ele é dividido em 100 partes iguais, ou seja, sua variação de temperatura vai de 0 a 100. Uma das curiosidades, né, que a gente pode estar levantando é que existem também outras medidas de comprimento, como a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a légua, a milha, ano-luz, né? Algumas medidas, elas são padronizadas e outras não. Então, a gente precisa também ter esse cuidado ao ensinar os estudantes quando nós falarmos dessas medidas, tá? Outros fatores importantes é que precisamos focarmos que as medidas, elas estão voltadas para equivalências. Então, assim como as unidades, né, de medida padrão, por exemplo, o metro, ele é uma medida padrão ou de base, como alguns pesquisadores chamam, para medir comprimento. O grama para a massa, o litro para a capacidade e o segundo para o tempo e assim sucessivamente. Essas são situações que elas devem ser abordadas ao longo do ensino e da aprendizagem com os estudantes, para que eles possam ir se familiarizando aos poucos com esses termos. Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o desenvolvimento curricular. Então, analisando aí esse slide, nós podemos esperar que as crianças, ao final do quinto ano, eles tenham consolidado várias habilidades que tratam da unidade temática, grandezas e medidas, né? Entre elas, nós temos os objetos de conhecimento voltado às medidas de comprimento, massa, temperatura, capacidade e o sistema monetário brasileiro. Mas é importante lembrarmos que ao longo de cada ano, as habilidades também se fazem presente e se materializam nos materiais didáticos de apoio ao currículo. Por exemplo, no primeiro ano, nós encontramos um número maior de habilidades voltadas às unidades de medida de tempo. No segundo e no terceiro, as medidas de comprimento e de capacidade. Já no quarto ano, medidas de temperatura com maior aprofundamento. Quanto às medidas de comprimento, o foco no cálculo de áreas e perímetro, as quais possibilitarão que esses estudantes tenham a competência de resolver problemas envolvendo grandezas da mesma natureza.
Porém, é essencial ressaltar que os saberes a serem desenvolvidos, eles apresentam-se em espiral, ou seja, eles estão presentes no currículo de modo cíclico, permitindo aos estudantes a apropriação de conceitos matemáticos de maneira gradual, de acordo com as práticas vivenciadas por ele, dentre eles a partir da mediação do professor e da interação com todos os estudantes da turma. Então, hoje nós vamos explorar especialmente as grandezas e medidas de tempo. Agora eu passo a palavra para a Kelly, que dará continuidade à nossa pauta de hoje. Bem-vinda, Kelly. Obrigada, Lu. Olá, professores. É um prazer estar com vocês em mais uma formação. Eu sou a Kelly, PCNP dos anos iniciais, e vou conduzir mais essa etapa da aula de trabalho pedagógico coletivo. Nesse momento, como a Lu falou, a gente vai aprofundar aí o olhar sobre as medidas de tempo, né? E para o início da nossa conversa, a gente vai explorar a seguinte situação. Então, coletivamente, considerando aí as unidades de medida de tempo, reflita aí com o seu grupo a partir da situação abaixo, tá? Principalmente sobre quais saberes são essenciais para a resolução desse problema. Vamos ler a situação e vocês terão aí um minutinho para discutir sobre ela. Então, vamos lá. Tarsila contou os dias trabalhados durante o ano e percebeu que ela trabalhou exatamente 22 dias por mês, com carga horária de 8 horas por dia. Qual o número de horas trabalhadas no primeiro semestre? Então, registrem aí, conversem aí quais são os saberes essenciais para a resolução desse problema. Até já! Voltamos. Bom, vamos lá então para a nossa sistematização, né? Eu tenho certeza que vocês discutiram aí brevemente sobre o que ela precisa saber para resolver esse problema. Apesar do problema citar o contexto de grandezas da mesma natureza, né? No caso, as medidas de tempo, então o dias, mês e o ano, né, que estão associadas aí ao número de horas trabalhadas, para a resolução desse problema é preciso selecionar aí primeiro quais são as informações relevantes para resolvê-lo, né? E por isso a gente vai detalhar aí um pouquinho. Então, se a gente vê no primeiro trecho do problema, ele traz a introdução, que diz que a Tarsila contou os dias que trabalhou durante o ano. O segundo trecho, ele já traz a informação de que a Tarsila concluiu que trabalhou 22 dias por mês, sendo 8 horas por dia. Já no último trecho, a gente tem a pergunta: qual o número de horas trabalhadas no primeiro semestre? Então, para resolver esse problema, nós precisamos saber o que significa semestre. Implicitamente, recorrendo ao número de meses, né, que compõem um semestre, ou seja, 6 meses, e assim operar com o termo 6 multiplicado pelo número de dias trabalhados para obter a informação total de dias, né? Que no caso
vai ser multiplicado por 8, que representa o número de horas que a Tarsila trabalhou durante esse período, né? E se a gente analisar restritamente para a resolução desse problema, a gente pode simplesmente ignorar os significados que envolvem essas medidas. Por exemplo, né? Para resolver esse problema, saber o número 6, que representa um semestre, é o bastante, né? Mas para o ensino, nós não podemos perder de vista, né, que a compreensão dos significados das unidades de medida é relevante. Então, é interessante que no planejamento das aulas isso esteja presente, né? Por exemplo, ao explorar o significado de primeiro semestre, né, a gente apresenta aí todos os meses do ano, como se refere no problema. O problema traz que a Tarsila trabalhou durante o ano. E aí a gente nos reporta o que isso significa, né? Os 12 meses. Mas ela quer saber apenas o número de horas do primeiro semestre, que nesse caso é representado pelos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? É importante aqui a gente destacar que essa atividade ela foi elaborada pela equipe dos anos iniciais para vocês, professores. Então, não cabe a replicabilidade aí com os estudantes, tá? O nosso objetivo com essa atividade é justificar como esses saberes essenciais, né, estão presentes no ensino e como eles vão se materializando nas situações problemas, né? E justamente para aprofundar o nosso olhar sobre o ensino. Então, continuando, a gente vai ver agora um pouquinho mais sobre as unidades de medida de tempo, né? E a gente trouxe uma curiosidade para vocês, né? Até mesmo para justificar, talvez, a dificuldade das crianças. Os antigos povos foram criando sistemas de numerações, né? Isso historicamente nos deixou uma herança, né? Ou várias heranças, que não são simples à compreensão. Por exemplo, a dificuldade das crianças em compreender as unidades de medida de tempo, né? Isso pode se dar pela herança do sistema de numeração babilônico. Isso mesmo, sistema de numeração babilônico, que eles se baseiam na contagem de 60 em 60, e não como o nosso sistema de numeração, que é decimal, de 10 em 10, né? Esse sistema babilônico, ele também é conhecido como sistema sexagesimal, ou seja, a sua base é 60, né? Então, de 60 em 60, o que justifica as nossas medidas de horas, né? Então, horas, minutos, segundos utilizados até hoje. E como a gente pode ver no quadro, a nossa base de medida, né, é o segundo, né, e não a hora, como muitos pensam, né? Aí, por exemplo, a gente pode ver que a hora equivale a 60 minutos, 1 minuto a 60 segundos, um dia significa uma rotação completa da Terra, né? Então, equivale a 24 horas, a gente colocou até aí a figura para trazer essa relevância, né? Do quanto é importante a gente tratar disso, então, quanto tempo para recorrer a um dia, então... o mesmo a gente faz com o ano, né? O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, que equivale a 365 dias, ou 12 meses, entre outras unidades de medida, né? Isso deve ser discutido com as crianças, né? Principalmente compreender. E também identificar essas regularidades que envolvem esse sistema de medida, né? Então, uma semana, ela tem sempre 7 dias, um bimestre, 2 meses, e assim por diante. Agora a gente vai ver, bem brevemente, né, no início da formação, a Lucélia nos trouxe o desenvolvimento curricular da unidade temática Grandezas e Medidas, norteando aí o nosso olhar sobre as habilidades que estruturam a aprendizagem do primeiro ao quinto ano. E nesse momento, nós vamos colocar uma lupa sobre os objetos de ensino. Então, quantos processos cognitivos que as crianças devem desenvolver a partir dos objetos de conhecimento referente às unidades de medida de tempo.
Então, aí nós trouxemos o dia, o mês, o ano, a hora, minuto, segundo e os outros. E cabe ressaltar que esse movimento que a gente está fazendo nessa pauta é interessante para nortear o nosso olhar sobre como os estudantes já sabem e o que eles precisam saber, né? Iniciando pelo ciclo de alfabetização. Nós temos aí 9 habilidades previstas para serem desenvolvidas. E partindo dessa expectativa de aprendizagem, né? Lá no primeiro ano, as crianças precisam relatar, seja por linguagem verbal ou não verbal, períodos do dia. E reconhecer também uma sequência de acontecimentos que se refere a um dia. E, além disso, as crianças precisam saber produzir a escrita de uma data, né? Representado pelo dia, pelo mês e pelo ano. E, além disso, indicar dias da semana. No segundo aninho, as crianças devem saber, além dessas datas e períodos do dia, indicar a duração ou intervalo de tempo entre duas datas, saber utilizar o calendário, reconhecer, ler, registrar e medir a duração de um intervalo por meio de relógio digital, inicialmente. No terceiro, eles devem já reconhecer a relação entre horas, minutos, segundo, e a partir da leitura, né, eles conseguem compreender. Além disso, eles já vão explorar muito mais os instrumentos de medida, né, e as problematizações, para que as crianças sejam capazes aí de, no terceiro ano, estabelecer relação entre as unidades de medida de tempo. Agora vamos lá para o quarto e quinto ano, né? Para o quarto ano nós temos 3 habilidades e para o quinto ano uma habilidade. De modo que, ao final do quinto ano, as crianças sejam capazes de ler, reconhecer, registrar medidas e intervalos de tempos em dias, em meses, em anos, em horas, em minutos, segundos e em situações relacionadas ao cotidiano, né? Então, eles vão ter que informar horários, duração de eventos e outras coisas, para que ao final chegue naquela habilidade, né, consolidada, com todas as competências relativas às grandezas de mesma natureza, e as crianças possam resolver e elaborar situações, problemas envolvendo medidas, né, que elas possam já compreender e recorrer a transformações adequadas entre essas unidades de medida, né, dentro de contextos educacionais. Bom, nós falamos brevemente sobre o ensino, sobre o desenvolvimento previsto nos anos iniciais, mas agora a gente vai ver como os nossos saberes são aferidos nas avaliações, tá? Nós vamos ler a questão apresentada aos estudantes do terceiro ano, no início desse ano letivo. Então, vejamos aí a questão. Observe o calendário. No dia 12 de janeiro, faltam 3 dias para o aniversário de Ana. Em que dia será o aniversário de Ana? Bom, essa questão ela faz parte de um conjunto de habilidades que corresponde aos marcos de aprendizagem. Nesse caso, essa habilidade é a habilidade do segundo aninho, né? Que é indicar a duração de intervalo de tempo entre duas datas, como os dias da semana, meses do ano, utilizando o calendário, né? E a gente lembra que esse marco de desenvolvimento que foi aferido nessa habilidade, nessa questão, ela tem o objetivo aí de orientar, de subsidiar as intervenções pedagógicas que vocês, professores, vão utilizar. E essa TPC é justamente para a gente reforçar isso, para que vocês tenham estratégias mais assertivas, né? Tendo em vista aí as possíveis defasagens de aprendizagem. Vejamos a seguir outro item que aferiu a mesma habilidade, tá? Então, a mesma avaliação aferiu de diferentes maneiras, né? Essa mesma habilidade. Então, vejamos aí. No mês de dezembro, a escola em que Helena estuda recebeu a visita de um grupo de palhaços. Helena marcou no calendário abaixo o dia dessa visita. Então, de acordo com esse calendário, em qual dia da semana a escola que Helena estuda recebeu a visita desse grupo de palhaços? Bom,
Em nossa diretoria, nós temos 6.153 estudantes matriculados no terceiro ano, tá? Nós estamos falando do terceiro ano, mas isso se refere a todo o percurso dos anos iniciais. Isso significa 197 turmas de terceiro ano, ok? E desses estudantes, 79% participou dessa avaliação, né? E foram 4.860 crianças que realizaram essa prova e vivenciaram a experiência de responder essa questão. Mas 45% dessas crianças, ou seja, 2.174 crianças, não souberam responder essa questão de nível fácil. Ou seja, a estimativa é cerca de 11 estudantes por turma, cujo essa habilidade aí, né, que corresponde ao primeiro e o segundo ano, não foi consolidada. Então, a gente reitera que cada criança precisa desenvolver minimamente aquilo que é estabelecido pelo currículo, né? E o contrário disso, a gente pode chamar de um fracasso, né? De um fracasso escolar. E isso não é o nosso objetivo, né? Muito pelo contrário. Então, refletindo a partir aí desses indicadores e de resultados, né, que mostram um pouquinho desse cenário de defasagem, é importante que durante as aulas, nós, professores, né, a gente possa investigar ou investir situações do dia a dia e identificar. Os alunos já são capazes de reconhecer os elementos de um calendário? Eles já conseguem localizar uma data no calendário? Você já investigou isso com o seu aluno? Eles já conseguem fazer uma sobrecontagem de uma data com base no calendário? Os seus estudantes, eles já compreenderam as regularidades das medidas de tempo apoiadas no calendário? Então, que nós temos 7 dias numa semana, que os meses, eles variam entre 28, 30 e 31 dias em um mês. Essas investigações, gente, elas devem ocorrer para que a gente possa traçar novos encaminhamentos para o ensino. E caso contrário, as crianças elas não vão ter condições de consolidar esses saberes sozinhos, né? E quando exigir novos desafios, elas não vão conseguir realizar com sucesso. Bom, agora a gente vai ver aí um pouquinho sobre atividades permanentes, né? Kelly, como eu uso o calendário e como ele pode apoiar as relações com grandezas e medidas, né? Geralmente o foco do trabalho com o calendário está sempre articulado ao ensino de números. Então, ler, escrever, comparar sequências de números, né? Até a ordem aí das dezenas. Então, o número 30 e 31, que é a ordem que vão os calendários. Mas é interessante a gente pensar de que maneira isso é possível apoiar a compreensão sobre grandezas e medidas. Então, durante a leitura, né, o processo cognitivo fundamental é que as crianças se apropriem, né, e se envolvam em questões problematizadoras, né? Então, você pode investigar isso dentro de um calendário, como, por exemplo, né, o que significa o ano 2022, o que significa os números indicados em cada mês, né? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto mês, e explorar essa questão de código que é representado cada mês em uma data, o que significa o número 5 na escrita de uma data, né? Quais são os nomes dos dias da semana, quantos são eles, quando a gente usa o calendário. Então, quando esse trabalho ele é incorporado na prática docente, envolvendo a reflexão para a construção desses significados, vocês vão oportunizando aí a aquisição de habilidades sobre as unidades temáticas de grandezas e medidas. Agora a gente vai ver um pouquinho como eu trabalho com calendário, né? Então a gente falou de situações contextualizadas. E aí a gente tem, por exemplo, né? Como que eu trabalho datas? Uma boa estratégia usando aí a referência do dia do nascimento,
a data do aniversário e os dias da semana. Quais dias vocês vão à escola? Quais são os dias dos finais de semana? Os meses do ano, como eu posso trabalhar os meses do ano de forma contextualizada? Qual é o dia dos aniversários dos colegas da minha turma e dos meus familiares, né? O mesmo quando a gente vai trabalhar com bimestre, trimestre, semestre, né? A gente parte aí do contexto da escola, as férias, as avaliações, as datas comemorativas. Bom, para potencializar esse trabalho, a gente sugere algumas orientações didáticas, tá? No material do Currículo em Ação. Essa unidade temática que a gente trouxe, ela envolve aí a apresentação do trabalho com as unidades de medida de tempo por meio do calendário, desculpa. E aí a gente pode refletir a partir dessa sequência de atividades, né, sobre a forma como registrar o dia, os meses, os anos. Isso vai possibilitar que as crianças possam aí localizar datas, calcular intervalos e entre outras habilidades. Algo muito interessante que a gente trouxe, né, é sobre a primeira atividade da unidade, né? Como a gente mostrou aí, vocês estão vendo o calendário em sua totalidade. Isso promove o quê? A compreensão do todo. Então, todos os meses do ano. Então, é apresentado todos os meses para as crianças, explorado dessa maneira, para depois ir aprofundando o instrumento de medida calendário, né? Então, depois é que a gente vai mês a mês para as crianças compreenderem. Então, eu tenho um período de um ano, dentre ele eu tenho todos os meses do ano, e aí depois eles vão estabelecendo relação com essa composição das regularidades, certo? Bom, e a gente preparou uma proposta de desdobramento para vocês, né? Realizar curadoria de materiais. Curadoria, mas o que é isso, né? Curadoria consiste em pesquisar, selecionar, compartilhar materiais relevantes sobre um determinado assunto ou área de interesse, né? E nosso objetivo aqui é fortalecer a autonomia de vocês, professores, quanto à mobilização de ações de busca, de seleção, conteúdos matemáticos, para que vocês possam organizar a prática pedagógica. Então, aí no próximo slide, a gente vê a organização, né, que nós fizemos. Para essa temática da TPC, nós, da equipe dos anos iniciais, a gente criou uma rede de curadoria, né, que a gente quer o quê? Disseminar e aumentar o acervo de recursos didáticos que colaborem com a prática de vocês, professores. Então, a partir dos materiais disponíveis na rede, material Aprender Sempre, currículo em ação de matemática, nós selecionamos atividades que tratam de habilidades de grandezas e medidas e unidades de medidas de tempo. E aí, o que vocês farão, né, a partir disso? Qual é a orientação para vocês realizarem essa curadoria? A gente vai revelar agora as orientações. Então, a gente tem disponível aí os materiais e a partir das necessidades dos estudantes do primeiro ao quinto ano, tá? Então, a gente tratou aqui de habilidades fundamentais do primeiro ao terceiro, mas é imprescindível que vocês considerem aí todos os estudantes. Então, todos vocês, professores, vão analisar essas atividades, né? Selecionar quais delas vocês podem estudar e observando como estão organizadas essas orientações ao professor para o trabalho com grandezas e medidas, tá? Então, a gente trouxe aqui o foco nesse primeiro momento, nessa primeira TPC, em dias, semanas, meses, anos, bimestres e semestres, tá? E aí, a gente sugere que vocês realizem o desdobramento a partir da necessidade da turma de vocês, com foco na recuperação de habilidades previstas no currículo, tá certo? E aí, para que isso se consolide, que a gente tenha evidência disso, a gente criou um canal de compartilhamento. E vocês, professores, podem compartilhar conosco o desdobramento da TPC sobre o trabalho com grandezas e medidas, tá? Então, a gente
deixa aí disponível esse e-mail da diretoria, onde vocês podem enviar fotos, vídeos, o planejamento com um grupo de professores. Só não esquece de identificar o seu nome, o nome da turma, o nome da escola, tá? A gente deixa aqui também a nossa avaliação, tá? Dessa vez a resposta é individual, então acessa aí com QR Code a nossa lista de presença e também a avaliação da formação. Nós desejamos a todos vocês um excelente trabalho e até a próxima. Um beijão!